Aleluia, graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Que bom que você está aqui, não sei se você já deu um sorriso aí para o irmão que está do seu lado, fala para ele, fala que bom que você veio, aleluia, amém? Só lembrando os irmãos que domingo de ceia, o primeiro domingo, a gente tem culto também pela manhã, amém? Então só para lembrar, né, não é nenhuma acusação não, fique em paz, você escolheu dormir, enquanto a gente estava aqui, cultuando ao Senhor, sem problema, sem condenação, amém? Pode dormir, quantos aqui acreditam que dormia de Deus também, amém? Lembra que Jesus dormiu no barco, no meio da tempestade ainda, não foi? O negócio estava complicado, e ele estava dormindo, amém? Então, fique tranquilo. Bem, antes da gente prosseguir, eu quero só reforçar alguns avisos aqui. Primeiro é o seguinte, a partir de agosto, do mês de agosto, então no mês que vem, nós vamos ter uma pequena mudança na dinâmica do nosso culto de quarta-feira. Então, o que acontece? Durante o mês de julho, nós vamos concluir as 7 igrejas de Apocalipse, tá bom? A gente vai concluir, né? Quarta-feira que vem eu estou aqui junto com os irmãos, a gente já compartilhou de 2 das 7 igrejas, né? O meu plano aí é de repente, conseguir compartilhar mais 2 outras igrejas de Apocalipse na próxima quarta, de tal maneira que a gente vai concluir até a última quarta-feira do mês de julho. E aí, o que vai acontecer em agosto? Em agosto, nós vamos voltar a fazer um culto, né? Que, na verdade, tinha até uma sigla que a gente usava antigamente, não sei quantos são dessa época, né? Que a gente chamava o culto de quarta-feira de COD, né? Então, era uma sigla, né? Culto de oração e despertamento que era. Só que agora vai voltar a mesma sigla, no entanto, o D vai mudar. É culto de oração e discipulado, que é algo também nós já fizemos no passado, eu não sei quantos são dessa época, de organizar a reunião de discipulado na quarta-feira, né? No caso, discipuladores com os seus líderes, né? Ou obreiros com os seus líderes, no caso da Rede Jovens. Então, nós vamos usar a quarta-feira para esse propósito, amém? Para a gente poder estar mais próximo, mais perto, porque as reuniões de discipulados estão acontecendo em vários dias da semana, né? E isso não tem funcionado muito bem na prática, né? Eu tenho percebido, os irmãos têm tido dificuldade, às vezes passam uma semana, não tem reunião. Então, para a gente acompanhar, especialmente para eu acompanhar, eu quero te dizer, tá bom? Saber o que está acontecendo. Então, vai acontecer na quarta-feira à noite. Amém? Isso a partir do mês de agosto, tá bom? Então, a gente vai ter a primeira hora desse culto, né, de oração. Vai ter um momento, né, de oração. Nós vamos compartilhar, né, eu mesmo vou estar compartilhando uma pequena palavra, né, de 15 ou 20 minutos no máximo, voltado para a liderança, tá bom? E aí depois, na hora seguinte, né, na segunda hora da reunião, vai ser justamente essa reunião do discipulado. Amém? Então, a gente vai organizar dessa maneira. E uma outra questão importante é que, na segunda-feira, a gente está querendo voltar também uma outra prática que nós tínhamos, de não fazer célula segunda e sexta-feira. Então, tinha uma época que só tinha célula terça e quinta e sábado, né? Então, saltando os dias. Aí você fala, pastor, por quê? Eu vou te falar. É porque é o seguinte, o motivo principal é porque a gente precisa organizar melhor a agenda de reuniões da igreja, ou de atividades da igreja, melhor dizendo, para poder facilitar alguns cursos da igreja. E, principalmente, ou atualmente, nós necessitamos concluir a turma do seminário pastoral. Existe uma turma em andamento, né? Às vezes alguns irmãos da igreja nem sabem disso, né? Mas que foi paralisada por algumas razões. Era para ter voltado nesse primeiro semestre, mas aí veio essa questão da mudança de prédio e tantas coisas, tumultuou aí a nossa agenda, mas no próximo semestre nós retornaremos com o seminário. Amém? E aí, qual que é a ideia? É de o seminário acontecer justamente segunda e sexta-feira. Então, não acontecendo células segunda e sexta, isso facilita bastante. Porque quem que participa do seminário, no caso? São só todos os discipuladores, e quem dá aula são só todos os pastores, né? E os obreiros, não sei se estão todos formados ou não, estão fazendo seminário também. Só o Júlio, né? Inclusive, cadê o Júlio? Não estou vendo o Júlio. Tenta falar com ele aí, que eu preciso saber dele. Mas volta para cá. Então, veja, voltando ao seminário, quem precisa terminar o seminário. Nesses dias que tem aula, não dá para os obreiros ou discipuladores liderar a célula ou visitar a célula. Então, como que é possível isso? Não tem jeito, tá bom? E segunda-feira também, né, acaba que é logo o dia posterior à reunião mais importante da igreja, que é o culto de domingo, acaba sendo também, eu acho que não é o melhor, né, dia para a reunião de célula. E na sexta-feira tem um outro fator. Nós vamos retornar nesse próximo semestre com os nossos encontros com Deus na chácara. Amém? Então, acaba que o encontro, né, ele inicia na sexta-feira, e por se iniciar na sexta-feira,
isso concorre com as reuniões da célula também, tá bom? Então, sexta-feira acaba tendo aí alguns eventos, né? Então, eu acho que, né, não é o melhor. Então, a gente vai tentar organizar dessa maneira, mas é principalmente por causa do seminário. E uma coisa que a gente pode fazer também, tirando as células de segunda a sexta-feira, a gente pode também começar turmas de outros cursos, que às vezes tem alguns irmãos que podem preferir fazer os cursos durante a semana à noite. Então, às vezes, você quer fazer o curso de maturidade numa segunda à noite, ou numa sexta, por exemplo, né? Ou curso de treinamento de líderes. Então, abrir essa oportunidade. Amém? Só que, veja só, atenção aqui, por favor. Você que é líder de célula, não vai mudar o dia de reunião da sua célula sozinho. Então, você vai falar antes com o seu pastor, tá bom? O seu pastor de rede. Então, os líderes das células de adultos, primeiro vai conversar antes com o pastor Adriano, né? E os líderes das células de jovens vão conversar antes com o pastor Rafael. Amém? Com o pastor Rafael, inclusive, nem é com os obreiros, não. Tá bom? Que a gente vai fazer tudo isso, né, de maneira coordenada com os pastores. Amém? Então, não vai fazer independente. Não, vou fazer tal dia. Não, conversa com o pastor antes para ajudar a pensar e para a gente reorganizar isso com calma. Tá bom? Não tem pressa, não. Amém? Mas o seminário, de fato, a gente vai retornar no segundo semestre. Eu só não sei se a gente vai conseguir retornar realmente em agosto. Porque agosto, meu Deus do céu, a gente precisava de uns 3 meses para fazer tudo que precisa fazer só em agosto, sabe? Entendeu o que eu quero dizer? Agosto tem muita coisa, mas vai ser uma bênção. Amém? Bem, agosto vai ser uma grande bênção. A gente vai começar fazendo festa. Amém, irmãos? E fazendo festa, foi bom lembrar. Eu nem estava com o ingresso aqui, não sei se o obreiro pegou, alguém pegou, já pegou, né? Será que alguém já pegou para ir na festa? Olha só, meus irmãos, nós vamos ter a nossa festa, né, do Arraiai em agosto. E essa festa, ela tem basicamente 2 propósitos, né? Um propósito, é claro, é comunhão, né, para nós estarmos juntos. Isso é uma grande bênção. Mas tem também um propósito, eu vou dizer para você, financeiro. A gente precisa de terminar o que a gente começou aqui no prédio. Tem muitas coisas, tem que terminar o banheiro, né, com a questão essencial. Amém? Precisa também resolver a questão do piso aqui. Então, tem vários desafios financeiros. E aí nós vamos usar essa festa para nos ajudar também. E para esse propósito, cada célula tem um desafio de vender 30 ingressos da festa. Tá bom? 30 ingressos. Só que você vai pegar esses ingressos hoje com o seu pastor ou obreiro, tá bom? Só que a gente não vai entregar tudo de uma vez. Vai entregar 15 ingressos. Aí no dia 21, daqui 2 domingos, né? É isso mais ou menos? É isso mesmo, né? Então, no dia 21 de julho, você vai acertar esses 15 ingressos e pegar mais 15 para vender até o dia da festa. Amém? Então, você vai vender o ingresso para ajudar a igreja. Então, você não vai vender, inclusive, por exemplo, se tem algum familiar seu, fala, não, eu não tenho tempo para ir nessa festa. Aí você fala, não tem problema, é só para ajudar. Aleluia. Amém? Então, você pode fazer dessa forma também, não tem problema, tá bom? Então, tudo isso é para nos ajudar o que a gente precisa terminar de fazer aqui no prédio da igreja, em nome de Jesus. Amém? Né? Porque a gente quer, né, nesse próximo semestre, em nome de Jesus, eu não sei se exatamente deixar tudo pronto, mas deixar tudo funcionando no primeiro andar. Amém? Para o trabalho das crianças, que o trabalho das crianças precisa de 2 espaços. Então, a gente tem que fazer algumas coisas lá no primeiro andar. Está tendo só um espaço lá no segundo andar. Então, a gente precisa, né, concluir isso também. Mas tem o banheiro e outras questões aqui dentro. Amém? Ótimo. Tinha uma outra coisa, eu acho que aqui também. Sim. Uma outra coisa. Ontem nós tivemos, né, você está vendo aqui uma parte da decoração, né, os irmãos tiraram a maioria da decoração, mas ontem nós tivemos um jantar para casais. Foi uma grande bênção, né, foi excelente, foi bênção demais. Você que é casado não veio, perdeu e perdeu muito, eu quero te dizer, tá bom? O pastor está fazendo isso só para passar vontade. Não, é porque é verdade mesmo, entendeu? Perdeu muito, foi uma grande bênção, foi, né, um momento edificante, de comunhão, foi divertido também, aleluia, né, nós rimos muito, né, fomos abençoados de toda forma. Então, foi uma grande bênção, né, você perdeu, mas nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Você fala, pastor, como assim? É porque nós vamos começar um curso, cadê o pastor Adriano para me dar as informações? Se bem que eu acho que ele foi organizar uma questão da administração, que eu pedi para ele, né? Mas, que dia que começa, Tereza? Você tem as datas aí? Sim, o curso, nós vamos começar a nossa primeira turma do curso de vida conjugal, que é um curso que faz parte da escola da família, amém? Que é uma parte, né, da nossa igreja que tem cursos relacionados à família, né? E nós vamos fazer o curso de vida conjugal em agosto, não foi definido ainda a data exata para começar. No entanto, até o dia 21, também, esse mês de julho,
Então, até o dia 21 de julho, você tem que vender os 15 ingressos do Arraiar. E até o dia 21 de julho, você também tem que fazer a sua inscrição para o curso de vida conjugal. Amém? Então, o curso de vida conjugal, você vai pagar uma mensalidade, né? São 5 parcelas? 5 parcelas. 5 parcelas de 100 e... Como é que é? Não, a parcela, eu só quero saber a parcela. São 5, 120 para tudo. É isso, né? Então, são 5 parcelas de R$120. A primeira você tem que pagar dia 21 de julho para o curso de vida conjugal. O que está incluso no curso? Todo o curso com material, apostila, tá bom? E também um retiro de casais, né? Eu até falei mais cedo hoje. Eu falei, não sei que conta é essa que o pastor Adriano fez, mas eu espero que esteja tudo certo. Porque na minha cabeça o dinheiro não dá. Não dá, não é sério, é sério. Porque vai ter um retiro num hotel, você está entendendo? Está incluso, né, a diária num hotel com a refeição. Eu falei, gente, né, almoço, janta e o café da manhã? Mas só vai, eu creio. Eu estou quase arrependido de não ter investigado isso melhor. Porque os irmãos sabem, né? Quando as coisas dão errado na igreja, sobra para quem, você acha? Hã? Nunca aconteceu de um irmão me ligar assim, no meio do mês, assim, pastor, qual que é o valor, né, que está defasado aí no caixa da igreja e tudo? Não, não acontece. O pastor que se vira mesmo, entendeu? E aí, quando não dá, pastor, o que você faz? Além de orar e chorar, eu vou pedir. Para gente rica que eu conheço tem dinheiro. E o duro é que é pouca gente, sabe? Aí não dá para ficar pedindo todo mês. Amém, meus irmãos? Então eu preciso de você, amém? Participando. Então, veja, o pastor Adriano falou que dá, eu estou acreditando nele, mas eu confesso que, olhando rapidamente tudo que está sendo oferecido, na minha cabeça, pensando rápido assim, deu ruim, como diz o jovem, né? O jovem fala isso, deu ruim. Não fechou a conta. Então, imagina, um casal, né? Então tem um curso, amém? Que tem os custos do curso, e também o próprio retiro de casais, que vai acontecer no Hotel Jangadeiro, na Avenida Boa Viagem, ali, quase esquina com Antônio Falcão. Tá bom? Então é bem fácil, ele é referência, né? Então vai ter momentos de ministrações lá. E a conclusão do retiro é justamente no domingo de manhã, onde você vai estar livre, você casado, só os casados digam amém. Porque é um retiro, é dormir junto, o casal, entendeu? Só o casal, amém? Você que tem filho, se vira. Você vai pôr o seu filho com alguém, não vai. Meu irmão do céu, meu Deus do céu. Eu já estou falando já, tá bom? Às vezes tem irmão que tem dúvida. Pastor, eu quero ir no retiro de casais e levar meu filho. Não, não pode. Ah, meu Deus, ainda tem esse detalhe. Eu acho que eu não falei isso de manhã. O pastor Ludmila está me lembrando aqui. São apenas 15 vagas, tá bom? Então não é evento grande, tá bom? Então, para a gente organizar, para dar tudo certo, então serão apenas 15 vagas, ou seja, 15 casais. Amém? Então são poucas vagas. Então você que é casado, quer participar do nosso primeiro retiro, né? Eu vou estar lá junto, obviamente, com os irmãos, tá bom? Então apenas 15 vagas, você paga a sua inscrição com a primeira parcela até o dia 21, R$120. Amém? Então 21 de julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 5 meses, né? E aí o retiro acontece em novembro mesmo, né? Dia? 23 de novembro, tá bom? Então, no próprio final de novembro, é o retiro lá no hotel, onde nós teremos ministrações, né? Você vai ter o seu tempo junto lá, estaremos entre casais, amém? E no domingo de manhã, é livre. Você dormir e fazer o que casado faz de manhã. Amém? Glória a Deus, né? Você entendeu? Você que é jovem, solteiro, pensa em futebol, né? Coisa do tipo. Esquece o que eu falei. Olha para cá. Amém? Essas coisas. Né? Enfim. Mas vamos lá. Tem algum outro aviso? Parece que tinha um outro aviso. Sim, uma outra coisa importante. Né? Hoje, além de ser o culto de ceia, né? A gente está com um arranjo de flores aqui, que teve uma irmã que doou para a igreja, para a decoração aqui. Estou vendo aqui, bonita aqui do lado. Mas é a entrega das cestas. Estão todas aqui, dos discipulados? Ou alguém já colocou em outro lugar? Eu estou achando pouco hoje, né? Teve um dia que quase não dava para eu chegar aqui no palco, aqui, né? Mas, então, hoje é o dia de entregar. Cada discipulado deve entregar uma, né? Então, nós temos aqui... Cadê de quem os nomes aqui? Eu não consigo ler. Cadê? Gabriel, Suziane... a Suzy está de férias e entregou. Tá vendo? Isso é bom, hein? A pessoa está de férias, mas não está de férias compromisso, não. Está certinho. É assim mesmo. É o vencedor. E aqui está escrito o quê? Maria Tereza. Ué, mas da Maria Tereza está maior do que as outras? Ai, que bênção. Aleluia. Pastor, pode pegar a cesta também? Não, brincadeira, viu, irmão?
Pode não. Pastor só pode dar. É de jeito. Vida de pastor, enfim, é uma benção. Mas vamos lá. Discipulado da Carla. Tá faltando um bocado aqui, né? Só tem uma de homem aqui. Só as irmãs estão dando e o Gabriel. É isso mesmo que eu li? É, né? Não tem nenhum outro escondido aqui atrás do arranjo. Não, debaixo da cadeira. Deixa eu ver. Aqui atrás do violão. Tem também não. Tá faltando, irmãos. Amém? Então nós vamos entregar. No mês passado, né, teve até um vídeo que nós postamos lá no Instagram. Nós levamos todas as cestas, né, lá para a Força Aérea, que ainda estava recebendo, para enviar, né, para as pessoas que têm ainda sofrido lá no Sul. Né, nós entregamos bastante. Só que acabou que aconteceu um fenômeno que há muito tempo não acontecia. Sério. Eu não me lembro de uma vez que isso aconteceu. De ter um irmão nos procurando da igreja e nós não termos cesta básica. Eu falei, gente, isso não pode acontecer. Amém? Então, você que não entregou, tem que entregar. Amém? Para a gente abençoar especialmente os nossos irmãos, né? Às vezes tem irmãos entre nós que têm essa necessidade, ou às vezes algum familiar de um irmão nosso, para nós sermos instrumento de bênção. Amém, meus irmãos? Então, nós não podemos falhar nisso de maneira nenhuma, tá bom? Bem, e hoje é culto de ceia. Todo culto de ceia é um culto em família, com toda a família, não tem trabalho de crianças. Então, o pai e a mãe cuidam aí das crianças para estarmos cultuando juntos ao Senhor. Amém? Bem, vamos para o Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso 7. Vamos para a palavra do Senhor. Marcos 3, verso 7. Está escrito: retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguiu da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Depois, subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Aleluia. Amém? Quero que você pegue a sua Bíblia, você que trouxe a sua Bíblia impressa, amém? Que eu tenho estimulado os irmãos a fazer isso, amém? Para a gente andar na contramão desse mundo, na contramão dessa época, amém? Ser o povo que carrega Bíblia, amém? Bíblia de papel, Bíblia impressa mesmo. Para todo mundo ver de longe e falar: ih, lá vem um crente. É eu mesmo. Aí se você ouvir, você fala: opa, acertou? É eu mesmo aqui. A gente carrega a Bíblia, a gente é esse povo mesmo, amém? Né? Então, para a gente fugir dessa coisa moderninha, né, de crente disfarçado, né, que a Bíblia está ali escondida no smartphone, no meio de milhões de aplicativos, né, entendeu? Então, carregar a Bíblia, amém? Erga a sua Bíblia para o alto, diga assim: esta é a minha Bíblia, é a palavra de Deus. Hoje, nesta noite, eu estou pronto para ouvir, para receber esta palavra, que tem o poder de me transformar. O meu coração está aberto, a minha mente está alerta e o meu espírito tem sede de receber do Senhor. Por isso eu declaro que depois dessa palavra, a minha vida nunca mais será a mesma, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, meus irmãos? Aleluia. Eu quero compartilhar com você a respeito de algo que eu estou chamando de... coloquei como título, como nome, os 3 chamados de um filho
dos filhos de Deus vencedores. Amém? Dos filhos de Deus vencedores. Quando eu falo filhos de Deus vencedores, é realmente para poder fazer uma distinção. Só que antes de eu explicar para você sobre esses 3 chamados, eu quero mostrar para você, e até mesmo relermos, a parte principal desse texto que nós lemos. Eu li todo esse texto apenas para você saber qual que é o contexto dessa declaração do Senhor. Mas a partir do verso 3, os versos 13 e 14 e 15, né? A partir do verso 13, né? Então, veja mais uma vez, por favor, esse trecho. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, para os enviar a pregar e exercer autoridade e expelir demônios. Então esse aqui é justamente o chamado que o Senhor fez para os seus discípulos. Para os seus discípulos. Só que antes de entrarmos nesses 3 versos principais, eu quero fundamentar a verdade de que aqueles que são designados pelo Senhor, ou chamados pelo Senhor de discípulos, em outras palavras, eles são os filhos de Deus vencedores. Amém? Então, discípulo é a mesma coisa que eu estou chamando de filho de Deus vencedor. Mas você pode se perguntar, pastor, por que você está preocupado de não falar discípulo? É porque é o seguinte, se você ler com atenção o Novo Testamento, você vai observar que a palavra discípulo, depois do livro de Atos, ela desaparece. Não tem mais. Não tem. Então, a partir de Romanos até Apocalipse, você não tem mais o uso da palavra discípulo. Aí você fala, pastor, qual que é a palavra que substituiu, né, a palavra discípulo, ou a expressão discípulo, no restante do Novo Testamento? Eu vou dizer, a palavra que substituiu, ou expressão, né, que substituiu a expressão discípulo, é filho de Deus, e especialmente filho de Deus vencedor. Amém? Porque discípulo, ele remete também a uma ideia vinculada ao Antigo Testamento, porque era o comum entre os profetas do Antigo Testamento ter os seus discípulos, né, os seus talmidim, né? Então, por isso que no Novo Testamento, quando você olha a partir das cartas de Paulo, a partir de Romanos e até as epístolas gerais, até Apocalipse, não tem mais a palavra discípulo. É uma preocupação de atribuir ao crente a palavra filho, mas atribuir ao crente que tem uma resposta diferente é chamar ele, além de filho de Deus, chamá-lo também de vencedor. Então, por isso, eu quero falar para você sobre esses 3 chamados dos filhos de Deus vencedores. E eu quero, antes de mais nada, dizer para você que você é um filho de Deus vencedor. Alguém diga amém, por favor. Olha só o que diz lá em Romanos 8:37. Coloca aí, por favor, Romanos 8:37. Romanos 8:37. Está escrito, Paulo dizendo, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Como? Por meio daquele que nos amou. Amém? Então, como que você se torna um vencedor? Por meio daquele que te amou. Ou seja, quem te faz vencedor é o Senhor. Então, por causa da medida de amor que o Senhor tem por você, você é feito vencedor. Amém? Você é feito um filho de Deus vencedor à medida que você recebe esse amor, à medida que você acredita nesse amor, à medida que você se apega a esse amor. Por isso que essa é a verdade mais importante, de que você é filho de Deus amado, muito amado. Amém? Por isso que na ceia do Senhor nós estamos aqui para justamente fazer memória disso, da obra de Cristo. Por amor a você, Ele te amou. Amou ao ponto de ver os seus pecados e resolver o problema de todos os seus pecados, de todas as suas maldições, de toda a sua culpa. Amém? Para te trazer perdão. É a boa notícia do Evangelho da Graça. Então veja, só que o texto continua, né? Vamos lá, versos 38 e 39. Porque eu estou bem certo, Paulo dizendo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Alguém pode dizer aleluia? Amém? Nada pode separar você, nada. Então, se nada pode separar você, você deve confiar nesse amor. E à medida que você confia nesse amor e você responde a esse amor, porque é a convicção de que você é amado que transforma você. Amém? Então, como está escrito também lá em Efésios 5:1, que o pastor Adriano até falou agora há pouco também, coloca aí Efésios 5:1, por favor. Olha o que diz aqui. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Agora, deixa eu te explicar algo, porque a Bíblia, a versão que nós usamos, a versão visualizada,
que é a versão que a maior parte das igrejas reformadas utilizam, como a igreja presbiteriana, por exemplo, né? E que é a versão que nós usamos também, a igreja videira, é um português antigo, sabe? Um pouco mais rebuscado, um pouco complicado. Então, as afirmações, como elas são feitas nessa versão bíblica, pode parecer um pouco confuso para você. Então, se fosse para a gente trazer esse versículo para um português mais atual, ele ficaria escrito numa ordem invertida. Como assim, pastor? É como se estivesse escrito da seguinte maneira, né? Deixa aí no verso 1, pronto, ótimo. Então, como se tivesse escrito da seguinte forma esse verso, olha para a tela aí para você ver, como se fosse assim, como filho amado que você é, seja um imitador de Deus, entendeu? Mudou a ordem. Porque quando você lê primeiro, sede imitadores de Deus como filhos amados, o que fica aparecendo? Que primeiro você tem que imitar Deus para depois se tornar um filho amado. Mas não é verdade isso. A verdade é o seguinte, Paulo aqui, na verdade, está concluindo, né? É como se Paulo dissesse, você vai imitar a Deus porque você está convencido, crente, realmente acreditou que é um filho amado. Amém? Então, é o amor de Deus por você que te leva a querer se tornar como Ele. Amém? Então, essa é a maneira das pessoas serem transformadas. Então, por exemplo, você que é pai, você que é mãe, se você deseja que os seus filhos sejam transformados, qual que é o caminho? Amar os seus filhos. Amar os seus filhos. Então, à medida que os seus filhos recebem o amor que você dá como pai e como mãe, e se você ama muito, sabe, e mostra todas as faces do amor, todas as formas práticas de amor, o que acontece? Vai chegar um momento que o seu filho, ele não vai querer mais escolher aqueles caminhos errados, aqueles caminhos impróprios, porque ele começa a colocar a mão na consciência. Mas, peraí, o que a minha mãe vai pensar de mim? O que meu pai vai pensar de mim? Eu me lembro da história, eu não contei essa história hoje de manhã, mas estou lembrando ela agora, então é certo para contar para você. Eu me lembro de uma história, isso aconteceu, eu não lembro exatamente o ano das Olimpíadas que aconteceu isso. Mas era uma dessas disputas, né, de corrida longa distância, né, tipo maratona, não lembro exatamente se é maratona que chama. Mas aí, quando estava chegando na reta final, aquele que era o favorito, né, da disputa, da competição, ele estava à frente, só que ele cometeu um pequeno erro, desequilibrou e caiu. E o que estava em segundo lugar, e não estava muito próximo, segundo lugar, ele começou a desacelerar, para ver se o sujeito levantava. Aí todo mundo do estádio, né, foi e se levantou também. Falou, uai, o que está acontecendo? Né? Que coisa estranha, em vez dele aproveitar o erro do que estava em primeiro lugar, e acelerar, falar, e de repente, depois que passar nele caído lá, ainda dá um, né? Ganhei de você, chega para lá. Então, em vez de fazer isso, ele começou a desacelerar. E esperar o sujeito se levantar, o cara levantar e ir embora, sabe? Eu nem me lembro exatamente da cena, se ele até chegou a ajudá-lo. Mas eu sei o seguinte, que o segundo realmente chegou em segundo, embora tivesse tido a oportunidade de chegar em primeiro. E aí os jornalistas, quando foram entrevistar, né, os vencedores ali, né, os 3 primeiros lugares, eles quiseram entrevistar especialmente o segundo lugar. O primeiro lugar ele ganhou a prova, mas ele perdeu a glória da história, que todo mundo queria saber a cabeça do segundo. Falar, rapaz, por que você não aproveitou para ganhar? Você tinha a chance. Sabe qual foi a resposta do cara? Não, isso aconteceu, tá bom? Não é história criada, não. Isso aconteceu. Não lembro exatamente o ano. Mas sabe qual foi a resposta dele? Ele falou o seguinte, falou, olha, se eu vencesse por uma pequena falha daquele que era o meu opositor, e não pela velocidade da minha corrida, pelo meu empenho de ter treinado bem, eu iria ficar tão constrangido que eu parei para pensar enquanto corria no seguinte, o que eu vou dizer para minha mãe se minha mãe perceber que a prova não foi porque eu corri mais, mas por causa de uma falha do meu adversário? Porque eu queria vencer, mas vencer com o melhor de fato. Então, a resposta dele foi o seguinte, o que eu iria falar para minha mãe? Como que eu explicasse isso para minha mãe? Ele ficou com vergonha da mãe dele, de, tipo assim, vencer, mas não ser uma grande vitória. E eu pergunto para você, será que esse sujeito que chegou em segundo lugar, eu pergunto para você, será que ele foi muito amado pela mãe dele? O que você acha? Foi ou não foi? Com certeza, com certeza. Porque o sujeito ele abriu mão de um prêmio olímpico para não ficar constrangido na presença da mãe dele. Imagina o tanto de sujeito foi amado. Ele falou, não, essa vitória não vai honrar minha mãe. Então, quer saber de uma coisa? Eu vou esperar ele levantar e vou chegar na ordem certa, porque se eu vencer, não é porque realmente eu corro mais do que ele. E eu quero vencê-lo correndo mais do que ele. Você está me entendendo? Percebe? Então, as pessoas são mudadas através do amor.
E não é diferente em relação ao amor do Senhor, que é muito maior do que o amor de qualquer mãe, de qualquer pai. Amém? Mas vamos continuar. Lá em Apocalipse 21, verso 4, coloque aí para mim, por favor. Apocalipse 21, 4. Está escrito. Apocalipse 21, 4. Apocalipse 21, meu Deus do céu, é um capítulo extraordinário, né? É lindo esse capítulo. Isso aqui é o final de todas as coisas. É a conclusão prática de toda a obra do Senhor. Amém? Mas, antes de mais nada, eu quero te lembrar que nós somos chamados para experimentar dos poderes do mundo vindouro. Amém? Que Paulo diz lá na carta aos Hebreus. Mas vamos ver aqui o que o Senhor Jesus diz. Ele está fazendo uma promessa aqui sobre o final de todas as coisas. Apocalipse 21, 4 está escrito: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. E o verso 7 conclui dizendo: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Amém? Então veja, é precisamente por causa desse verso aqui que eu estou chamando você de um filho de Deus vencedor. Porque é o que a palavra de Deus está dizendo. O vencedor, ou seja, o filho de Deus, que é vencedor, vai herdar todas essas coisas. Amém? E aí é o Pai, o Senhor dizendo: e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Você foi chamado para ser um filho de Deus vencedor. Eu sei que, às vezes você olha para as circunstâncias da sua vida e você fala: pastor, tá bom, eu posso até ser um filho de Deus vencedor, mas parece que eu não estou vencendo algumas coisas, parece que eu estou sendo derrotado por algumas circunstâncias, parece que eu estou perdendo em algumas áreas da minha vida. Deixa eu te falar uma coisa. Qual a opinião que você acha que vai prevalecer no final de todas as coisas? A opinião dos homens ou a opinião de Deus na palavra dele? Qual que você acha que vai prevalecer? É a opinião de Deus. Porque, como Paulo diz em 1 Coríntios, nada pode ir contra a verdade, senão a favor da própria verdade. Então, isso aqui é a opinião de Deus. O Senhor fez de você, como Paulo diz também lá em Romanos 8, mais do que vencedor por meio daquele que te amou. Você é um vencedor. Amém? Você é um vencedor. E, mais uma vez, voltando à ilustração da criação de filhos, né? Eu não sei quantos se lembram, mas com certeza você ouviu algo parecido da sua mãe e do seu pai na sua criação. Que é o seguinte: lembra da época, especialmente da sua adolescência, de repente, se você não cresceu na igreja, né? Era um adolescente meio complicado, né? De repente, alguns foram. E aí, quando o seu pai, ou especialmente a sua mãe, via você andando por caminhos errados e conversava com você sobre esse erro, uma das coisas que com certeza sua mãe falava era algo do tipo assim: nós não somos assim, nós não fazemos isso. Não é? Quantos ouviram algo desse tipo da sua mãe? Amém? No decorrer da caminhada da sua criação, é na verdade? Amém? Então você percebe que a exortação da sua mãe a você era afirmando algo sobre a sua identidade. É como se sua mãe estivesse dizendo para você o seguinte: fala, filho, você é um vencedor. Você pode ter sido derrotado nessa atitude, você pode ter sido vencido nesse pecado, nessa falha que você cometeu, mas nós não somos assim. Na nossa família, nós não reagimos assim. Você é um bom filho, você é um filho virtuoso, você é um filho que me honra assim, você é um vencedor. Era isso que a sua mãe estava querendo dizer para você. Amém? E o mesmo o Senhor também está dizendo para você, como seu pai: nós somos mais do que vencedores. Amém? Por mais que em algumas áreas da sua vida você percebe, sabe, a falta dessas vitórias, mas já está definido: você é um filho de Deus vencedor. Amém? Aleluia. E agora que nós temos clareza desse fruto eficaz da graça de Deus, porque é a graça de Deus que torna você vencedor, amém? Não é o seu mérito, não é o seu mérito, é a obra de Cristo. É o que Paulo falou em Romanos 8, que eu já disse para você. Somos mais do que vencedores como? Por meio daquele que nos amou. Ou seja, não é por meio de um outro homem, não é por meio de você mesmo, mas é por meio daquele que te amou. Então isso é graça, tá bom? Não é seu mérito, é favor imerecido, que torna você um vencedor. Então, uma vez que você entendeu isso, agora nós podemos aplicar os 3 chamados feitos por Cristo aos discípulos, que a gente leu lá em Marcos 3, verso 13. Volta para lá, por favor, Marcos 3, 13. Então, agora nós podemos aplicar esses 3 chamados
feitos pelo Senhor Jesus aos discípulos e aplicar esses chamados a cada um de nós. Porque se o Senhor disse para os discípulos, e se os discípulos do Novo Testamento agora são os filhos de Deus vencedores, então esses 3 chamados são para quem? Diga assim, para nós. Diga para alguém perto de você, para você. Fala para ele, para mim também. Amém? Agora, quais são esses 3 chamados? Antes da gente chegar até ele, eu preciso destacar uma expressão muito importante que está aqui nas 3 primeiras palavras do verso 13. Olha só o que está escrito. Depois subiu ao monte. Então, o lugar de onde o Senhor Jesus fez esse chamado aos discípulos, ou esses 3 chamados, tá bom? Foi do monte, do monte. Isso é importante na Bíblia, amém? Não existe nada na palavra de Deus a título de enfeite, né? Algo que sem explicação, sem motivo. E por que eu falo isso para você? Porque essa questão do monte na Bíblia, na palavra de Deus, isso significa como se fosse uma revelação mais elevada. Se você lê com atenção, principalmente o Antigo Testamento, tem várias histórias de homens de Deus que tiveram as experiências mais extraordinárias num monte. Amém? Então veja que Jesus, ele subiu ao monte para determinar esses 3 chamados. Ele não falou após descer ao vale. Amém? Então ele subiu ao monte. E uma outra coisa importante que a gente não pode ignorar também é que são 2 montes que simbolizam as 2 maiores revelações da aliança de Deus com os homens. Deus teve uma aliança no Antigo Testamento, a antiga aliança, e Deus tem uma nova aliança, amém, no Novo Testamento. Então, a antiga aliança é a aliança da lei, que foi uma aliança provisória, passageira, para um tempo, para um momento que passou, tá bom? Então, a aliança da lei. E nós temos agora, no Novo Testamento, a aliança da graça. É a nova e eterna aliança. É uma aliança permanente que nós celebramos através desses 2 elementos, amém? O cálice e o pão, que fala da obra de Cristo, o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. E quais são os 2 montes que representam na palavra de Deus essas 2 alianças? Na lei, nós temos qual monte? Quem se lembra? O monte Sinai, amém? Onde Moisés recebeu os mandamentos da lei. Tá bom? Que não eram apenas 10. Os 10 eram apenas um símbolo, uma referência, um resumo. Né? Então, segundo os estudiosos da lei, né, os judeus, eles chegaram ao cálculo de 603 mandamentos. São muitos mandamentos. Amém? Então, essa é uma aliança provisória, passageira, aliança da lei, representada pelo Monte Sinai. Agora, a aliança da graça, que é uma aliança permanente, eterna, que não vai passar. Porque não depende da obra humana, depende da obra do próprio Deus, que se fez gente e tomou sobre si todos os nossos pecados para nos livrar de toda culpa e para nos tornar filhos de Deus. Amém? Essa nova e eterna aliança é simbolizada por um outro monte. Qual que é o nome do monte? Monte Sião. Então veja a importância dos montes na Bíblia. Porque se você quer resumir, sabe, o ensino de toda a palavra de Deus, da Bíblia inteira, Antigo e Novo Testamento, você vai falar de 2 montes no final das contas. Então veja como é que essa questão dos montes são importantes. Então entenda que o lugar que o Senhor Jesus estabeleceu esses 3 chamados, o lugar de onde Ele nos escolheu, não foi de qualquer lugar. Por isso está escrito no verso 13, depois subiu ao monte, ou seja, no lugar mais elevado. E o que Ele fez quando subiu ao monte? O que está escrito ali? E chamou os que Ele mesmo quis. Olha que maravilha. O Senhor Jesus, o próprio Filho de Deus, o Deus Criador, no lugar mais elevado de revelação da vontade do Pai, Ele foi lá e nesse lugar tão elevado, Ele quis você. Ele escolheu você. É o Senhor, foi o Senhor quem te escolheu, não foi você quem escolheu o Senhor. Eu sei que existe essa ideia, que é um grande equívoco, né? Em muitas igrejas, né, usa-se muito essa ideia, essa expressão de no dia que eu escolhi a Cristo, né? Então, no dia que eu quis a Cristo. Meu irmão, não existe isso. Isso não é verdade, não está de acordo com a Escritura. Foi Ele quem quis você, Ele quem escolheu você, Ele viu os seus pecados, Ele viu as suas falhas, Ele viu as suas quedas, até os seus próximos tropeços, Ele viu toda a sua história de uma vez só, olhou para você, viu tudo e disse, eu te quero e eu vou transformar você, eu vou completar a boa
obra que eu vou fazer na sua vida até o fim. Você está me entendendo? Ele te quis. Não foi você quem quis a ele. Você só o escolheu porque antes você foi escolhido. Você foi escolhido. Você foi escolhido pelo Senhor no lugar mais elevado. E o Senhor escolheu e vai terminar a própria obra que Ele começou em você. Amém? Porque aqui nós temos a escolha dos discípulos. Mas o mesmo é uma escolha para você também, como o Senhor Jesus também disse para os discípulos lá em João 15, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros. Você é um escolhido de Deus. Amém? Escolhido de Deus e não foi escolhido em qualquer lugar. Mas agora, vamos ver quais são esses 3 chamados que o Senhor faz desse lugar mais elevado, depois de ter escolhido você, escolhido os discípulos, escolhido os filhos vencedores que somos nós. Quantos são filhos de Deus vencedores? Então vamos ver agora a partir do verso 14 e 15. Então está escrito: então designou 12 para estarem com ele, para os enviar a pregar. E o verso 15 diz: e exercer autoridade a expelir demônios. Expelir demônios. Então veja, são 3 chamados que estão nesses 2 versos, versos 14 e 15 de Marcos 3. Só que para um propósito de conclusão final da verdade mais relevante desses 3 chamados, eu vou começar de trás para frente. Como assim, pastor? Eu vou começar do 3º chamado, depois nós vamos falar do 2º chamado, e somente por fim vamos falar do 1º chamado, que é o mais importante. Amém? Porque a ordem das coisas na Bíblia, na palavra de Deus, tem o seu lugar também. Amém? Tem o seu lugar. Não está nada aqui posicionado por um acaso. Não, essa aqui é a palavra de Deus. Irmãos, creem? Amém? É a palavra de Deus, não é a palavra de homem. Então vamos começar a partir do 3º chamado, que está no verso 15. Então o que está escrito? E a exercer autoridade, expelir demônios. O que é isso, em outras palavras? Que chamado é esse que o Senhor Jesus fez para os discípulos ou para os filhos de Deus vencedores que somos nós? É o que eu estou dizendo como chamados ao poder de Deus. Então qual que é o 3º chamado? Chamados ao poder de Deus. Amém? Então em 3º lugar, os discípulos foram chamados ao poder de Deus. Porque aqui se trata de algo sobrenatural. Está falando de exercer autoridade, expelir demônios. Nos outros evangelhos, porque em Mateus e Lucas também tem esse momento relatado. Apenas o evangelho de João que não tem, mas em Mateus e Lucas também tem. E nesses outros textos, fala-se não somente de exercer autoridade para expelir demônios, mas fala também de curar enfermos. Então isso é um chamado ao poder de Deus. É um chamado ao poder de Deus. Esse 3º e último chamado é como se fosse um chamado ao sobrenatural. Todos nós somos chamados a isso. Você está me entendendo? Amém? Todos nós somos chamados, em 3º lugar, ao poder de Deus, ao sobrenatural. Só que entenda, isso é a última parte do chamado. É a 3ª parte. E por isso deveria ser algo mais comum. Porque se o poder de Deus está em 3º lugar, é porque se trata da parte, menos relevante, tá bom? Não é que não seja importante. Eu estou dizendo apenas que Cristo colocou em último lugar. Não é sem motivo, não sei se você já percebeu isso, que vez ou outra surgem escândalos por meio da queda do pecado de homens de Deus muito usados no poder de Deus. Já viu isso? Geralmente, os maiores escândalos, de pastores, de repente, de pregadores aí famosos que caem no pecado, normalmente é gente usada no poder de Deus. E aí agora você entende que aquilo que às vezes você acha impressionante, que é o poder de curar enfermos, é o poder de expulsar demônios, são os poderes sobrenaturais, isso impressiona os homens, só que isso está em 3º lugar, não é a parte mais relevante. Você está me entendendo? Amém? Então, não é isso que determina que alguém é aprovado por Deus. Por quê? E aqui entra uma questão também que eu não posso ignorar. Ouça com atenção o que eu vou dizer. Uma coisa é ser usado por Deus, pelo poder de Deus, e uma outra coisa diferente é ser aprovado por Deus. Amém? Quando eu chamo você de filho de Deus vencedor, eu estou falando que você foi chamado para ser aprovado, não apenas usado. Tá bom? Todo aquele que é aprovado por Deus é usado por Deus também. Mas nem todos aqueles que são usados por Deus são necessariamente aprovados. Aí você fala, pastor, por que você está dizendo isso? Olha, depois você pode conferir lá em Números 22. O que aconteceu? Deus usou uma jumenta. A jumenta de Balaão. Entendeu isso? Mas Deus aprovou a jumenta de Balaão. A jumenta virá para reinar com Cristo aqui no milênio. É isso que vai acontecer, irmãos? Uma jumenta reinando, é isso? Não. Entendeu o que eu quero dizer? É possível o poder de Deus usar até um bicho
até um animal, até uma jumenta. Então não é porque a pessoa foi usada que é grande coisa. Às vezes só pode ser alguém sendo usado, né? O que você pensou? Tem alguns irmãos rindo aqui. Olha para cá. Você está entendendo? Entende? Ser usado não é o mesmo que ser aprovado. Então essa não é a questão mais importante, mas tem o seu lugar. Por isso, filhos de Deus vencedores são aqueles que respondem pela graça nos 3 chamados, tá bom? Nos 3. Só que atribuindo o devido valor e peso de importância em cada um, sendo o primeiro chamado o mais importante, o mais relevante. Mas nós vimos que o terceiro chamado é o quê? Chamados ao poder de Deus. Mas agora vamos para o segundo chamado, tá bom? E aí depois nós vamos terminar com o primeiro. Qual que é o segundo chamado? Agora a gente vai retornar. A gente estava no verso 15, vamos voltar para o 14. Então o que está escrito ali no verso 14? Então designou os 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. E para os enviar a pregar. O segundo chamado está nessa parte aqui do verso 14, nessa parte final do verso 14. E eu estou dizendo, né, assim, denominando esse segundo chamado como um chamado à palavra de Deus. Então, qual que é o terceiro chamado? Um chamado ao poder de Deus. E o segundo chamado qual que é? Um chamado à palavra de Deus. Então, você é chamado ao poder de Deus, em terceiro lugar, como discípulo, como filho de Deus vencedor. Mas, em segundo lugar, você é chamado ao quê? À palavra de Deus. E uma vez que é o segundo chamado que o Senhor Jesus faz aos discípulos, tá bom? É um chamado à palavra de Deus. Isso significa o quê? Que é um chamado superior ao poder de Deus. É superior ao poder de Deus. Amém? Lá em Mateus, capítulo 22, verso 29, coloca aí para mim, por favor. Nós temos aqui uma referência a esses 2 últimos chamados, o segundo e o terceiro. Né? Acabou que eu não li no terceiro. Mas para economizar tempo e explicar as 2 coisas de uma vez só. Olha só o que está escrito, verso 29. Vamos ler juntos, uma só voz? Vamos lá? Respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Amém? Então, como eu disse para você, a ordem das coisas na Bíblia tem a sua razão. O que o Senhor fala primeiro é porque é prioritário. Amém? E o que o Senhor fala em segundo lugar é porque é secundário. Simples assim. O que o Senhor Jesus fala primeiro aqui? Escrituras ou poder de Deus? Escrituras. Amém? Porque são as Escrituras a base, o alicerce sólido e seguro. Porque o sobrenatural tem o seu lugar, mas podem acontecer coisas estranhas. Às vezes algo que uma pessoa pode estar atribuindo a um milagre como sendo algo de Deus. Porque, veja, meus irmãos, acontecem coisas sobrenaturais que têm origem em poderes das trevas, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim, entendeu? Então, o sobrenatural não é o lugar onde você pode colocar totalmente a sua confiança. Não, a sua confiança você coloca na palavra de Deus. A questão é, está escrito? Está de acordo com a Escritura? Está conforme a Bíblia? Entendeu? Por isso nós temos que tomar todo esse cuidado com a palavra de Deus. Então, Cristo Jesus falou em Mateus, primeiramente, sobre conhecer a palavra e depois sobre conhecer o poder de Deus. Ele falou, vocês estão errando, né, ele estava falando para os fariseus, vocês estão errando porque não conhecem a Escritura, que é o mais importante, porém, porque erram também, porque não conhecem, em segundo lugar, o que é também? O poder de Deus. Tem que conhecer as 2 coisas, porém, né, conhecer a Escritura, conhecer a palavra de Deus é mais importante do que o poder. Então o Senhor falou exatamente na ordem que você precisa considerar. Então esse é o nosso alicerce. No entanto, um detalhe que talvez você não observou, é que aqui em Mateus o Senhor Jesus fala sobre conhecer a Escritura. Mas lá em Marcos 3:14, né? Marcos 3:14, volta lá para Marcos 3:14, por favor. Em Marcos 3,14, é uma outra coisa relacionada à palavra. Em Mateus, fala sobre conhecer a palavra, a Escritura, porém, em Marcos 3, fala sobre pregar a palavra. Não é isso? Como está escrito lá no final. E para os enviar ao quê? A pregar. Pregar. Só que a pergunta é, que veja como as coisas devem estar alinhadas, né? É claro que antes de você pregar a palavra, de você compartilhar a palavra com alguém, você precisa conhecer a palavra. Amém? Por isso nós temos tantos cursos na igreja, para você conhecer a palavra.
Por isso que a maior parte dos nossos cultos, né, pelo menos a metade dos nossos cultos, são dedicados à palavra. Você conhece para depois anunciar, Só que aí, uma preocupação que alguns irmãos podem ter é o seguinte, é falar, pastor, mas espera aí, eu preciso pregar toda a palavra de Deus? Porque a Bíblia é um livro grande. Essa é uma grande questão. Você deve considerar também. Então, será que eu tenho que pregar toda a palavra de Deus? Eu vou te responder com um texto, que é um dos textos que mais marcaram a minha vida, especialmente no início do meu chamado, que está lá em Atos 20, 24. Coloca aí para mim, por favor, para nós observarmos as palavras de Paulo, que era um mestre do Antigo Testamento, mas foi quem Deus mais usou para trazer a revelação daquilo que realmente é o Novo Testamento, que é o Evangelho da Graça. Amém? Atos 20, 24 está escrito: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para, o que ele fala agora no final? Testemunhar o Evangelho da graça de Deus. O que Paulo está dizendo? Em outras palavras, ele está dizendo simplesmente o seguinte, olha, para mim, nada mais importa a não ser o seguinte: testemunhar o Evangelho da graça de Deus. E o que isso significa, pastor? Significa o seguinte, que a palavra que você prega hoje, no tempo que nós vivemos, que é após a obra consumada de Cristo, que é o período da nova aliança, a palavra que nós somos chamados a pregar é a palavra do Evangelho. É a palavra do Evangelho da graça de Deus. É a boa notícia de que Deus não está tratando os homens segundo os seus pecados, segundo os seus méritos, que só pode dar a eles maldições, culpa e condenação. Não. Deus quer tratar os homens de acordo com a obra consumada de Cristo Jesus. Nós somos chamados para anunciar a boa notícia do perdão, de que não há culpa e condenação para aqueles que creem, que confessam com a boca e creem com o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e aí eles nascem de novo, se tornam novas criaturas para realmente serem aqueles que nós chamamos de filhos de Deus vencedores. Você foi chamado para proclamar o Evangelho. Então não se trata de você, pegar a Bíblia e falar, não, vou pregar de Gênesis, Apocalipse. Não. Você tem que pregar a boa notícia, que está incluída nesses dois elementos, nessa verdade, daquilo que Cristo fez na cruz. É isso que você foi chamado a pregar. Por isso que Paulo falou, que não considera nada, não é importante para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira e ministério que recebi do Senhor Jesus. Que é para quê? Para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Então Paulo, ele chamava a pregação dele, a mensagem da pregação dele, simplesmente de evangelho. E o que significa evangelho? A palavra evangelho. Significa o quê? Boa notícia. Boa notícia. Então, até a volta do Senhor Jesus, nós somos chamados para proclamar a boa notícia do perdão da obra consumada de Cristo Jesus. Amém? Veja o que Paulo diz também sobre isso, em 1 Coríntios 9, 16. Coloca aí para mim, por favor. Eu já queria chamar o irmão para o teclado aqui, por gentileza também. 1 Coríntios 9, 16, está escrito, olha o que Paulo diz: se anuncio o Evangelho, está vendo? Paulo nem falava que estava anunciando toda a Escritura, embora naquela época a Escritura era só o Antigo Testamento, mas os trechos que Paulo pegava do Antigo Testamento era para, de alguma forma, explicar o Evangelho, amém? Falar da graça revelada no Evangelho. Então veja, Paulo dizendo, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Então Paulo, ele entendeu, eu tenho um chamado para anunciar a boa notícia da graça de Deus, que é o Evangelho. Amém? Então esse é o segundo chamado. Qual que é o terceiro chamado? Chamado ao poder de Deus. Qual que é o segundo chamado? Chamado à palavra de Deus. Amém? Mais especificamente, ao Evangelho. Mas existe um primeiro chamado que está no início do verso 14. Quero pedir para os servos já se posicionarem lá atrás com os elementos da ceia, por favor. Marcos 3, 14. Está escrito. Lembra que lá do monte, ele subiu, escolheu os que quis,
E agora tem a primeira parte do chamado, ou o chamado prioritário. Amém? Qual que é a primeira parte? É justamente o começo do verso 14, está escrito: então designou 12 para estarem com ele. Esse é o primeiro chamado, estar com o Senhor. Amém? Eu estou nomeando esse primeiro chamado de chamados à presença de Deus. Amém? Em terceiro lugar, você é chamado ao poder de Deus. Em segundo lugar, você é chamado à palavra de Deus. Mas em primeiro lugar, o primeiro chamado dos filhos de Deus vencedores é um chamado à presença de Deus. Você percebe? Essa foi a primeira coisa que o Senhor Jesus falou sobre os discípulos. O Senhor Jesus está explicando: olha, eu estou chamando vocês, antes de tudo, sabe para quê? Só para ficar comigo, para estarem comigo. Eu estava comentando hoje de manhã, né, sobre ontem, acho que foi ontem à noite, né? Perguntar para a Ludmila aqui, para ela conferir. Na hora que eu falei hoje de manhã, ela estava num outro lugar. Ela estava, né, nos afazeres, né, dela, de um lado para o outro, inquieta com muitas coisas. E aí, eu chamei ela de longe. Eu estava lá no quarto com a perna para cima, porque eu inventei de fazer algumas coisas aí com o meu pé, que não estava completamente sarado. Aí a coisa piorou de novo, inchou, começou a doer. Eu pus a perna lá para cima, estava lá parado lá na cama com a perna para o alto, com gelo no pé. Aí eu chamei ela de longe, eu falei: querida, vem aqui. Eu falei: o que foi? Você quer alguma coisa? O que você está precisando? Aí eu fui e perguntei para ela, falei: o que você está fazendo? Eu falei: não, está fazendo algumas coisas, mas o que você quer? Eu falei para ela: eu queria que você ficasse aqui comigo. Ela olhou: ficar aqui com você? Eu falei: você pode ficar? Eu falei: posso. E pronto, ela ficou lá do meu lado. Eu chamei ela só para ficar comigo, entendeu? Para fazer alguma coisa? Não, nada, só para ficar lá. Ficar lá comigo, do meu lado. Ficar, entende? Então veja, esse é o primeiro chamado do Senhor. Antes de qualquer coisa, Ele designou os 12 para estarem com Ele. Primeiro é isso, estar com Ele. Depois até que tem o anúncio da palavra, do Evangelho. Depois até que tem o sobrenatural. Mas o primeiro chamado, o chamado prioritário, que está em primeiro lugar, é estar com Ele. É estar com o Senhor. E esse chamado prioritário de todo filho de Deus vencedor, simplesmente estar com Ele. Ô meu irmão, quando eu estava meditando nessa palavra, o primeiro texto, né, que surge, né, no coração, na mente, né, é justamente Lucas 10, 38. Lucas 10, 38, está escrito: indo eles caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, Marta, hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Continua. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Verso 41. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Só uma coisa, uma única coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Que parte é essa que Maria escolheu? Que parte é essa que Maria percebeu? Essa que é a boa parte, essa que é a melhor parte, sabe? Essa que é uma referência ao primeiro chamado, que é o chamado de estar com Ele. Percebe? Esse é justamente o espírito de Davi, quando inspirado pelo Senhor, esse que foi conhecido homem segundo o coração de Deus, escreveu o Salmo 23, o Salmo do bom pastor. Ele me faz repousar, amém, em pastos verdejantes. Ele me guia a águas tranquilas de descanso. O que é isso? São expressões justamente da posição de Maria. Volta lá no verso, acho que é o verso 39, não é isso? Volta aí no 39.
É isso mesmo. O que está escrito? Né? Esta quedava-se assentada aos pés do Senhor. Essa era a postura de Maria. Era como aquela ovelha sendo guiada pelo bom pastor. Sabe que o bom pastor, ele nos faz assentar, sabe, repousar em pastos verdejantes. Ele nos guia às águas tranquilas de descanso. Essa era a posição de Maria, que estava sendo conduzida pelo bom pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. E isso fala tanto de uma postura de humildade, porque ela estava ali, né, quedando-se, né, na verdade ela estava como que assentada, né, isso fala, essa postura de você se render, é uma postura de quem é humilde diante do Senhor, se humilha diante do Senhor, e quem está se rendendo ao Senhor, quem entendeu que é o Senhor quem faz todas as coisas, e por isso ele pode descansar, ele pode confiar. Inclusive, no verso 41, vai para o verso 41, o Senhor Jesus, ele mostra aqui no verso 41, os sinais dos filhos de Deus que não estão respondendo o primeiro chamado, que é a boa parte, que é a parte mais importante. Pastor, quais são os sinais dos filhos de Deus que não estão respondendo o primeiro chamado? Que não entenderam a boa parte, que estão ainda ocupados com muitas coisas, de repente até estão preocupados em pregar, de repente até estão, sabe, preocupados em manifestar o sobrenatural, o poder de Deus. E veja, o poder de Deus é muito bom, a palavra de Deus é muito importante, mas existe algo muito mais relevante. Existe uma parte melhor. Que, como disse Jesus, falando para Marta, ela escolheu, sabe, uma coisa, né? Apenas uma única coisa, no final das contas, é necessária. O Senhor Jesus dá o sinal de quem não está nesse primeiro chamado, de quem não escolheu a boa parte. Quais são os sinais, pastor? O Senhor fala para Marta. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Então veja, eu falo isso não para condenar você, é só para te ajudar a ajustar o seu coração e voltar para a única coisa que importa. E voltar para a parte mais importante, que é simplesmente estar com Ele. É só para te ajudar a entender. Pastor, qual que é a evidência de que eu não estou nesse lugar? É justamente o contrário dessa ovelhinha que confia no amor do bom pastor, que se deixa ser conduzido a sentar-se nos pastos verdejantes, a ser conduzido às águas tranquilas de descanso, que se prostra, que se rende, porque confia. Quais são os sinais? Estar inquieto e preocupado com muitas coisas. Todas as vezes que você está inquieto, mas será que isso vai dar certo? Será que isso vai acontecer? Mas tem esse problema aqui, e tem que pagar, e essa pessoa, e esse problema, e o trabalho. Está inquieto, preocupa, perturbado na cabeça, um turbilhão de coisas. Às vezes você nem entendeu nada que eu falei até agora, você voltou só agora. Tem tantos pensamentos de problemas que tem que resolver, e segunda-feira, e é porque eu sou uma pessoa responsável, pastor. Pode até ser responsável, mas está perdendo a boa parte. Está perdendo a única coisa necessária. Por quê? Por que o Senhor Jesus responde? Vai lá para o verso 42, a seguir. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. O Senhor Jesus disse, uma só coisa. Só uma. Por que ele falou isso? Porque é o seguinte, deixa eu dizer algo para você. Porque, veja, meus irmãos, essa palavra, existem pregações que são para momentos. Mas existem mensagens que são para a sua jornada de vida, para a sua história completa. Entendeu isso? Essa palavra é para a sua vida inteira. Você está me entendendo? Senhor Jesus falou, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Por que uma só coisa? Porque, meu irmão, se você cuidar disso, de estar com Ele, sabe, de se demorar na presença dEle, de se render diante dEle, de ir para Ele, só isso, todo o restante virá, entendeu? Você vai acabar conhecendo mais a palavra, que você vai ter mais fome da palavra, você vai acabar experimentando mais do poder de Deus, que você vai estar mais íntimo dEle, amém? Haverá maior manifestação de unção do próprio Espírito Santo de Deus na sua vida, por causa dEle, porque você se demorou ali, porque é só isso que precisa, essa é a única coisa necessária. Esse mesmo verso, coloca na NTLH, por favor, a partir do verso 41. Veja o verso 41 também, isso. Aí o Senhor respondeu, Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas. No verso 42 está escrito, mas apenas uma é necessária, só uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e ninguém vai tomar isso dela. É como se o Senhor estivesse dizendo o seguinte,
Vem aqui. Cadê? Eu queria uma criançazinha pequenininha. Tem alguma menininha? Ele está dormindo aqui, né? Cadê? Eu queria uma pequena. Hannah. Cadê? Não, vem o Luan. Vem cá, Luan. Isso. Vem aqui, Luan. Ele ia servir a ceia. Vem cá, rapaz. Oxi. Não tenha medo. Vem aqui. Venha. Vou te dar 3 bombons depois, tá bom? Depois você pega aqui. Mas vem agora. Venha. Desconfiado. Que pastor é esse? Será que esse é o bom pastor? Né? Vem aqui. Pode ficar aqui olhando para eles lá, isso do meu lado. Então veja. Quando o Senhor fala, Maria escolheu a melhor de todas, essa ninguém vai tomar. É como se o Senhor Jesus estivesse fazendo o seguinte, olha. Porque, agora fica de frente para mim. É como se o Senhor Jesus estivesse fazendo o seguinte, olha. Porque ela está comigo, eu não vou deixar ninguém tirar ela de perto de mim. Entendeu? É como se o Senhor Jesus dissesse, olha, ninguém vai tomar isso dela, ninguém vai tomar esse momento dela, porque eu não vou deixar. Porque ela quis o que eu queria. E nós queremos a mesma coisa. E ela me quer e eu quero a ela. Por isso, isso não vai ser tomado dela. Porque ninguém vai tirar. Porque eu vou segurar para que ela fique aqui comigo. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para o Luan, aleluia. Pode pegar 3 bombons aí e ir embora. Pode pegar. Pega, não quer não? Gosta não? Pega aí 3. Isso. Aê, aleluia. Fique em pé onde você está. Quero chamar os servos aqui à frente, por favor. Os servos com os elementos da ceia, venha rapidinho aqui para frente, por gentileza. Olha para cá, meu irmão, minha irmã, não converse, por favor. Nós vamos distribuir os elementos da ceia. Você que já foi batizado nas águas, numa igreja cristã, evangélica, você pode receber os elementos, amém? E antes da gente tomar a ceia do Senhor, nós vamos ministrar uma canção juntos, tá bom? Que fala justamente dessa mensagem de Maria escolhendo a melhor parte. Vamos já distribuir, pode já distribuir o pão e o cálice, por favor. Pode pegar e vamos aguardar todos receberem. Ótimo. Olha para cá. Enquanto você recebe o pão e o cálice, eu quero chamar você para você já começar a colocar o seu coração no lugar certo. Amém? Que é no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Olha para cá. Você foi chamado, em terceiro lugar, para o poder de Deus. Em segundo lugar, para a presença de Deus. Mas em primeiro lugar, antes de tudo, mais importante do que todas as coisas, você foi chamado para Ele. Amém? Eu quero aproveitar para fazer uma oração desde já, antes da gente ministrar ao Senhor essa canção. Eu quero fazer uma oração de entrega. Para você entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Eu não sei se tem algum visitante entre nós. Se você nunca entregou a sua vida ao Senhor Jesus, eu vou fazer uma oração com você agora. E no final do culto, você me procura aqui na frente, tá bom? Agora, se você de repente até já conhece o Senhor Jesus, mas estava afastado dos caminhos do Senhor, está voltando agora, entendeu? Falou, não, eu estou voltando para casa. Eu entendi que eu fui chamado para Ele, chamada para Ele. Se você estava desviado, afastado, está retornando para os caminhos do Senhor, no final do culto me procure também. Amém? Eu quero conversar com você, abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Por isso, antes de ministrar essa canção, repete essa oração logo após mim. Amém? Coloque a mão no seu peito, no seu coração, diga assim, Senhor Jesus, eu te reconheço como Salvador da minha vida. Tu és aquele que tomou sobre si os meus pecados, as minhas culpas, as minhas maldições, para que eu pudesse ser perdoado e ser feito um filho de Deus. Por isso eu confesso com a minha boca e creio com todo o meu coração que o Senhor me salvou, me perdoou e que agora eu sou um filho de Deus. Em nome de Jesus. Amém.
Se você estiver entregando a sua vida ao Senhor Jesus pela primeira vez, me procure no final. Ou se você estava afastado, me procure também no final, após o culto, amém? Mas nós vamos cantar ao Senhor essa canção, que é justamente esse reconhecimento do lugar, da boa parte, do melhor lugar, amém? Que é o Senhor, amém? Vamos ministrar ao Senhor. Precioso Jesus, eu amo. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Oh, Jesus! Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Oh, Jesus! Não importa quanto custou. Oh, Jesus! Jesus, teu valor é maior. Precioso Jesus, aos teus pés aqui louvamos. São mais desejáveis e o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Oh, Jesus! Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Tu és Jesus! Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. E como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte que nunca, nunca será. Erga sua voz e diga! tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte que nunca, nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte que nunca, nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte que nunca, nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu. Aleluia! Eu encontrei o bem mais precioso. Por alguns segundos, meu irmão, minha irmã, feche seus olhos enquanto os instrumentos continuam a tocar. E volte seu coração mais uma vez ao Senhor. Fala para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Eu estou voltando ao primeiro amor.
o amor dos primeiros dias. Fala para o Senhor: Senhor, eu estou voltando à boa parte. Peça ao Senhor, fala: Senhor, conquista-me mais uma vez. Torna o meu coração atraído mais uma vez para Ti, para a Tua presença, entendendo que nada mais importa do que o Senhor. Tu és mais do que a Tua própria palavra. Tu és muito mais do que o Teu próprio poder. Eu fui chamado não para algo, mas eu fui chamado para alguém. Eu fui chamado para Cristo, para estar com o Senhor Jesus Cristo, para me render diante de Ti, ó Cristo Jesus. Volte o seu coração a Ele. Volte o seu coração a Ele. Essa é a boa parte, Jesus, que nunca será tirada, como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. erga o pão para o alto. Diga assim: este pão é o corpo de Cristo, verdadeira comida, alimento, suprimento. Ao tomar este pão, eu estou recebendo a única parte necessária, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Este é o meu suprimento, Ele mesmo, o seu próprio corpo. É isso que me fortalece, é isso que me restaura. Cristo Jesus. Dá-me fome, Senhor, fome por Ti. Erga o cálice para o alto. Diga assim: este cálice é a nova aliança, aliança da graça, feita no sangue do Senhor Jesus Cristo. E este sangue é que abriu o novo e vivo caminho, que me dá livre acesso para entrar com ousadia, com intrepidez, com insegurança, e me encontrar com Ele. Pela graça, por causa do sangue, eu posso me achegar a Ele. Eu posso me demorar na presença dEle, em o nome de Jesus. Porque sobre mim não há mais culpa ou condenação. Eu posso chegar com ousadia diante daquele para o qual eu fui chamado. Porque esta é a boa parte, a melhor parte, estar com Ele. Olha para cá. Lá em Mateus, lá em Marcos 3, aliás, o Senhor Jesus escolheu os discípulos. Ele quis os discípulos, Ele quis você. Só que quando nós vemos aqui em Lucas 10, a Bíblia fala que Maria, no verso 42, ela quem escolheu. Então em Marcos 3, Cristo escolhe, só que em Lucas 10, Maria escolhe. O que significa isso, pastor? É o seguinte, meu irmão, essa é a diferença daqueles que são filhos e daqueles que entenderam que são filhos vencedores. Como filho, você foi escolhido por Cristo, mas à medida que você é um filho vencedor e entende o valor de cada coisa, você passa a escolher a Ele. Porque primeiro Ele te escolhe, mas depois você é quem escolhe a Ele. Foi o que Maria fez. Ela escolheu a boa parte. Ela escolheu a melhor parte. Por isso, meu irmão, em todos os momentos da sua vida que você estiver passando por todo tipo de tribulação, de problema, e você se sentir perdido, não saber como caminhar, como responder, meu irmão, se lembre disso. A melhor parte, a boa parte, volte-se para Ele, porque o primeiro chamado de um filho de Deus é para simplesmente estar com Ele. Amém? Por isso, coma do pão e beba do cálice agora, agradecendo ao Senhor Jesus. Fala para o Senhor: Senhor, conquista o meu coração mais uma vez, que eu possa a cada dia escolher a Ti, porque Tu és a boa parte, Tu és a melhor parte, Tu és mais importante do que tudo, mais importante do que a Tua própria palavra, mais importante do que o Seu poder. Enquanto isso, deixa eu orar por você, encerrando nossa reunião. Pai, no nome de Jesus, quero declarar a palavra de bênção, de graça, de favor imerecido sobre a vida dos Teus filhos.
Pai, eu te peço para que teu Santo Espírito, ó Deus, possa reconquistar o coração de cada um dos teus filhos, de tal maneira que eles se sintam atraídos para ti, atraídos para a tua presença. Ó Deus, é muito bom nós termos a tua palavra. Ó Senhor, é tão extraordinário o teu poder sobrenatural. Só que mais do que tudo isso, nós somos chamados para ti mesmo, para estarmos diante do Senhor. Por isso, ó Pai, restaura, ó Deus, esse coração apegado a ti, esse coração, ó Deus, que espera por ti, e de tanto estarmos contigo, possamos exalar o teu bom perfume, a fragrância de Cristo, aonde estivermos, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Diga para pelo menos 2 ou 3 irmãos. Fala para ele: meu irmão, existe a boa parte, existe a melhor parte, e esse é o primeiro chamado de Deus na sua vida. Amém. Deus abençoe os irmãos no nome de Jesus. Se você está nos visitando, vem aqui à frente, quero conhecer você. Amém. Se você quer receber a oração também, vem aqui à frente que eu oro por você em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos.